Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 6. Antes de fazermos a leitura, por favor, aquiete o seu coração, silencie todos os barulhos e todas as distrações que estão sobrevoando agora na sua mente. Peça ao Senhor para falar com você nesta noite. Paizinho querido, a maioria de nós não sabe o que está fazendo aqui, o que tem feito aqui na terra, e nem tampouco quem é e para que foi chamado. A maioria já desistiu, Senhor, do seu significado e vive a vida conforme o jogo de lá para cá, ou deixa a vida me levar, a vida leva eu. A maioria, Senhor, de nós tem se disposto a negociar qualquer coisa que seja em busca de sobrevivência, segurança, conforto. E eu sei, Senhor, como é difícil não ser assim. Por isso, por favor, dilata-nos, abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que aprendamos a Te seguir, a fazer as escolhas que Tu fazes, a ver e enxergar como Tu enxergas, a viver como Jesus viveu. Ajuda-nos a saber quem somos, por que viemos, na medida em que vamos aprender o que fazer, como fazer, e não se desviar do que fazer, porque do contrário viveremos como borboletas aflitas, águas vivas existindo apenas pela pulsão. Em nome do Senhor Jesus, por favor, que o Teu Espírito fale, ilumine, nos ensine, nos moleste e incomoda-nos para a vida, na alegria do Senhor, que gera a consolação que só Tu podes trazer quando fazemos as decisões de seguir o que a Tua palavra nos diz. Pacifica, Senhor, a nossa mente, salva-nos da confusão mental e ajuda-nos a vencer a angústia com a convicção de quem somos. E assim o nosso coração será pacificado. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 6, a partir do verso de número 1, a partir do primeiro verso, o texto diz: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, para a sua pátria, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, Jesus passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilharam, dizendo: de onde vêm estas coisas? E como se fazem tais maravilhas pelas suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho da Maria, irmão de Tiago, José,
Judas e Simão? E não vive aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde Jesus fazer ali nenhum milagre, senão curar poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E Jesus se admirou da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Glória a Deus. Que o nosso Deus abençoe a sua palavra em o nome de Jesus. Eu quero iniciar a mensagem nesta noite fazendo uma pergunta. Preste atenção. O que está acontecendo com você, no seu coração, de tal modo que a promessa do Evangelho não se realiza na sua vida? Vou repetir a pergunta, Regis. O que está acontecendo no seu coração, de tal modo que a promessa do Evangelho não se realiza na sua vida? Marcos capítulo 6, assim como o Evangelho de Jesus segundo Mateus e segundo Lucas registram esse mesmo relato. Jesus chega à sua terra, à sua pátria, Nazaré, lugar onde ele passou a sua adolescência e juventude, lugar, Alexandre, onde ele foi criado. Era um sábado, e conforme o costume e a religiosidade dos judeus, sábado era dia de ir para a sinagoga. A sinagoga, ela é equivalente a um templo sagrado, lugar de ajuntamento de pessoas, e que fora criada, por exemplo, no tempo do exílio dos judeus na Babilônia. E ela se tornou, até hoje, a identidade precípua dos hebreus, dos judeus, porque até os dias de hoje as crianças e os adolescentes são ensinadas na Torá e no costume e na cultura dos judeus, e tem nas sinagogas como ponto de referência desse ensino. Lugar onde o próprio Jesus tinha sido criado. Então Jesus está num ambiente religioso, aqui já por volta dos seus 30 e 31 anos de idade, e ele vai nessa sinagoga, aonde ele também passou a sua infância e a sua adolescência, e ali começa a ensinar. O Evangelho segundo Lucas, por exemplo, chega inclusive a informar o teor do ensinamento de Jesus nesse dia. Jesus, ele abre o livro do Isaías, do profeta Isaías, a passagem que nós conhecemos como o capítulo 61, e o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, libertar os cativos, curar os enfermos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus está ensinando acerca desse texto, declarando que ele veio para abrir a vista dos cegos, para libertar os oprimidos de todos os níveis e dimensões, e para apregoar o ano aceitável do Senhor, o tempo do perdão, o tempo da graça, o tempo da misericórdia. Nesse instante, num primeiro momento, os seus compatriotas que o conheceram na infância, na sua adolescência, ouvindo esse ensinamento de Jesus, se admiraram, ficaram
embasbacados, de boca aberta, com o que Jesus estava falando. E aí eu quero, nesse primeiro momento, abrir um parênteses, porque a nossa admiração, a admiração que nutrimos por esse Jesus, o Cristo, ela é precedida em nós por uma série de fatos que esses homens não tinham naquele exato momento. Diferente de nós, que nascemos já conhecendo Jesus como o arquetipo de Salvador. A Lara, ainda no ventre da Letícia, já ouvia a Letícia orando para Deus, já ouvia hinos, dependendo de ambientes que a Letícia estivesse, ouvindo a pregação, a Lara também ouviria a pregação. Ela nasce, e um dos primeiros fatos históricos que acontecem na vida da Lara é ser apresentada, consagrada para Deus. Daqui uns dias a Letícia vai estar com a Lara no berçário. Do berçário a Lara vai para a sala das crianças. Daqui a pouco começa a participar da primeira EBF, da primeira colônia de férias. E a Lara vai crescer nesse ambiente de informações e de cultura religiosa, que quando ela ficar adolescente, esse Jesus, o Salvador, não vai ser nenhum espanto para ela. Ela passou a infância dela ouvindo sobre esse cara. Então ela já cresce num ambiente em que os pais, em que a família tem um temor, uma reverência, um respeito por um Jesus. E aí são 2019 anos de gente falando sobre esse cara. Então a Shirleia dizia o seguinte: eu admiro Jesus com toda essa informação cultural, essa criação é uma coisa, outra coisa é do nada você chegar numa tribo no Amazonas, numa comunidade ribeirinha do Amazonas, que lá eles não têm ideia de que uma cruz significa e reporta a história onde Jesus morreu. Eles não sabem que esse J-E-S-U-S, Jesus, é o Salvador do mundo. Então é a primeira vez que muitos deles estão ouvindo falar sobre Jesus. Então um é um impacto para essa gente que nunca ouviu sobre Jesus como o Salvador. Outro é para você e para mim, que fomos criados ouvindo sobre esse Jesus, de modo que essa admiração aqui nesse primeiro momento, ela é uma admiração impactante. Primeira vez que Jesus está entre eles, se apresentando como o Cristo na sinagoga, ensinando, e de repente eles ficam estupefatos com essa verdade, com esse ensinamento. Contudo, eles reconhecem a riqueza da sabedoria que estava nas palavras de Jesus, e subitamente, num piscar de olhos, subitamente eles suscitam uma questão, interrogam Jesus, Fernando, dizendo o seguinte: de onde vem essa sabedoria se ele saiu aqui de Nazaré? Esse menino bebeu a água que a gente bebia. Esse menino cresceu na mesma rua lá de casa. Eu conheci esse menino. De onde que vem essa sabedoria? Então você tem um primeiro momento da sublimidade, do encanto, do uau, o que esse cara está falando? E depois, subitamente a esse choque, o coração fica inquieto e eles passam a interrogar Jesus: como pode estas coisas? Interessante que o Marcos diz que eles se escandalizaram
Eles primeiro ficam impactados, ficam perplexos, uau, e depois de uma hora para outra, divino, eles se escandalizam. Aquele uau se torna, que horror, que horror. A maravilha dá lugar ao escândalo, e eles começam a se inquietar, dizendo: não pode ser verdade que esse Jesus, que o Jesus que nós conhecemos, que esse menino que cresceu com a gente, é ele que está falando essas coisas. E aí é interessante porque Jesus nunca maltratou ninguém, não desrespeitou ninguém, não desdenhou de ninguém, para ser tratado como ele foi tratado aqui, na terra onde ele cresceu. Foi um escândalo gratuito, do tipo: o que é que eu fiz com você para você ficar assim comigo? Eu nunca te fiz nenhum mal, eu nunca te xinguei, eu nunca briguei com você. O que foi que eu fiz com você para você ficar com essa cara comigo? Para você se sentir escandalizado comigo? Eu te fiz algum mal? Jesus não fez nenhum mal para esse povo, para eles ficarem escandalizados com ele. O texto de Lucas, inclusive, diz que eles procuraram uma forma de levar Jesus para um precipício e arremessar Jesus desse precipício. Esse encantamento passa a se tornar uma atitude homicida, de quererem até tirar a vida de Jesus. E aí, o Marcos vai concluindo o texto, dizendo que Jesus não pôde fazer ali nenhuma obra maravilhosa, nenhum milagre, nenhum sinal. Ele somente curou alguns poucos enfermos e pondo-lhes as mãos. E aí o narrador diz assim, Adriano: e Jesus se admirou da incredulidade deles. Com certeza Jesus teria mandado no WhatsApp hashtag tô chocado. Não é possível. Não é possível que essa gente seja tão incrédula e que me trate dessa forma, eu que não fiz nenhum mal para essa gente. Agora, tente se transportar para esse cenário do texto. E se você se transportar para esse cenário, Arthur, é bem provável que de cara você vai dar razão para esse judeu. Porque se você soubesse do que estava escrito em Isaías no capítulo 61, e aparecesse Jesus, e você estivesse vendo Jesus falando que ele era a manifestação de Isaías 61, você ia dizer o seguinte: eu vou chamar sua mãe para te internar. Você está louco, menino? Você surtou? Ficou doido da cabeça? Como assim? Porque é impossível você olhar para um homem de 30, 31 anos de idade, e por mais que ele seja sábio, por mais que ele seja a síntese da sabedoria, e se ele dizer o seguinte: Deus está entre vocês através da minha vida, você vai falar: esse camarada está louco. Aliás, isso é um sintoma, às vezes até de doença mental. Pessoas doentes mentalmente, fanáticos, pessoas que são fanáticas religiosamente, pessoas vazias, sem identidade, é que tem facilidade para ser manipulado por qualquer charlatão religioso
religioso por qualquer doido que aparece aí falando: ó, eu sou Jesus, eu sou Cristo, eu sou o Salvador. Porque você até pode admirar Jesus pela pessoa que ele era. Agora, um outro estágio é você confessar que ele é o Salvador. Aí, peraí, Jesus, você foi longe demais. Eu te admiro, você é uma pessoa sábia, fala bem. Agora você está dizendo para a gente que você é o Salvador. Essa confissão, confessar Jesus como Senhor e Salvador, e não apenas admirá-lo, ela é impossível pela razão humana sob todos os aspectos. Aliás, todos os grupos religiosos, até o islamismo, o kardecismo e todas as correntes filosóficas, elas admiram Jesus. Admiram Jesus como um grande profeta, como um espírito iluminado, como um grande homem, como um grande pregador da justiça, como uma pessoa que fez o bem. Daí você confessar ele, não, ele é o meu Salvador, é um outro estágio. O próprio Jesus disse que ninguém consegue confessar que ele é o Cristo, o Filho de Deus, se não houver uma ação do Espírito Santo no coração dessa pessoa. Ele perguntou para os discípulos: o que é que as pessoas dizem que eu sou? Os discípulos disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Jesus então pergunta: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? O Pedro Cátia diz para Jesus: tu és o Cristo. Jesus fala: acertou na moça. Só que é o seguinte, Pedro, você está falando isso não é porque carne e sangue te revelou. Você está falando isso, e seja bem-aventurado pelo que você está falando, não é por causa de um desenvolvimento filosófico, técnico, científico ou por uma produção humana. Você está falando isso porque o Pai te revelou. Sem a revelação no coração que Jesus é o Cristo, é o Salvador, nenhum de nós conseguimos confessá-lo como Senhor da nossa vida. Nenhum de nós. Tem que haver essa revelação no coração. O que é compreensível que de fato algumas pessoas não confessem Jesus como Senhor, porque isso só se dá a partir da revelação no coração, é obra do Espírito Santo de Deus. E o máximo que você consegue sem a revelação no coração, como eu disse, é enxergar Jesus como um espírito iluminado, enxergar Jesus como um profeta, um grande profeta. Mas nada mais além do que isso. E é exatamente isso que está acontecendo aqui em Nazaré, a ponto de Jesus se admirar da incredulidade deles. Mas a incredulidade de Nazaré, ela causa uma surpresa interessante, porque é um ambiente extremamente familiarizado com o próprio Jesus. Supostamente, eles teriam uma tendência para confessar Jesus como Senhor e Salvador, porque Jesus cresceu naquele lugar, eles conheciam Jesus. Mas esse é um dos paradoxos existenciais que todos nós temos. Quanto mais familiaridade, maior a chance de não crer. Porque todos temos medo de ser visitado por um cidadão tocado e movido pelo Espírito de Deus. A maravilha da surpresa que eles tiveram no primeiro momento de dizer uau, se transforma em decepção, porque Jesus fala que é o Salvador, e aí a ficha cai e eles falam:
Jesus surtou, e essa decepção se transforma em indiferença ao Evangelho, se transforma em frieza ao Evangelho, se transforma em insensibilidade ao Evangelho. E aí Jesus se admira da incredulidade deles. Aliás, esta é uma das poucas vezes que Jesus se admirou, que o texto bíblico fala que Jesus se admirou. Os outros 2 episódios que a Bíblia fala que Jesus se admirou foi com um centurião romano e com uma mulher sírio-fenícia. O centurião romano era alguém que fazia inclusive oposição a Israel, alguém que tinha sido criado em uma cultura pagã e que não confessava Deus, quanto mais Jesus. Aí esse centurião romano vai até Jesus e fala para Jesus o seguinte: olha, eu acredito tanto em você, eu tenho tanta fé em você, que eu sou um homem que dou ordens. Se você agora der uma ordem e dizer, o meu filho está curado, o meu servo estará curado. Você não precisa tocar, ele não precisa tocar em você, você não precisa ir lá, e eu nem preciso trazer ele aqui. Se você falar agora, ele está curado, ele vai estar curado. Amém. Jesus olha para ele e fala: uau! O texto bíblico diz: Jesus se admirou dele, Rita, porque os judeus, que eram os compatriotas de Jesus, para receber uma coisa de Jesus, tinha que tocar em Jesus, tinha que ser tocado por Jesus. Aí chega um cara que nunca frequentou escola bíblica dominical, que não ia nos cultos de domingo, chega nele e fala o seguinte: eu acredito tanto em você que é o seguinte, se você falar aqui agora, meu filho que está lá em casa já vai receber a cura. Aleluia! Jesus vira para ele e fala: o que é isso? Uma mulher sírio-fenícia, uma menina, uma mulher que tinha crescido num ambiente também pagão, idolátrico. Um final de semana que Jesus tinha tirado para um retiro de descanso. Essa mulher entra na casa onde Jesus estava, tira os apóstolos da frente, os apóstolos tentando segurar para não... porque Jesus estava descansando, Nicole. E ela fala: eu vou lá onde ele está, chega diante dele, se prostra, fala: pelo amor de Deus, me ouça. E aí Jesus usa um provérbio popular daquela época, dizendo: o pão, ele deve ser dado aos filhos, e aí as migalhas que caírem sobram para os outros, para os cachorrinhos. E aquela mulher ousada, aquela mulher determinada e perseverante vira para ele e fala: eu não preciso do pão, essas migalhas já são suficientes para me salvar. E aí, mais uma vez, o texto bíblico fala que Jesus se admirou dessa mulher, porque essa mulher acreditava tanto em Jesus, que ela diz o seguinte: eu não preciso de pão, uma migalha sua, uma migalha, absolutamente apenas uma migalha já me é suficiente. Jesus se admira da fé de 2 pessoas que não eram religiosas, e se admira da incredulidade de um povo que era religioso. Ou seja, os mais descrentes em Jesus eram os crentes, e os mais crentes em Jesus eram os descrentes. Que loucura! Esse pessoal da familiaridade acaba desenvolvendo uma incredulidade. Nazaré, que era a terra que viu Jesus quando criança e adolescente, se torna uma cidade incrédula, sem compromisso, indiferente, morna. Num primeiro momento admira, reconhece, mas tem medo de se entregar. Por isso o narrador disse: Jesus não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns enfermos, impondo-lhes as mãos. Sabe por quê? A gente ouve a palavra, conhece o Evangelho, e aí o que acontece é que nos primeiros momentos nós vamos crescendo, amadurecendo, mas essa primeira fase do amor,
ela passa, e o que se percebe na vida de muita gente é um retrocesso. E aí as pessoas que mais dão problema para Jesus são as pessoas que supostamente se dizem convertidas ao Evangelho. É a que mais dá trabalho para Jesus. Nós vamos nos esfriando, a gente começa a problematizar todo o processo da nossa espiritualidade, vamos nos tornando enjoados, vamos nos tornando chatos, vamos nos tornando mesquinhos, vamos nos tornando arrogantes, achamos que já conhecemos tudo, vamos nos esfriando, vamos nos tornando insensíveis, vamos perdendo a emoção do primeiro amor, vamos nos tornando incrédulos, crescemos ouvindo, mas vamos sendo acometidos pela síndrome de Nazaré. O sujeito ouve, você prega, são anos, você pega a carteirinha dele de membro, é a 0012, é a 001, é o primeiro membro da construção. Quando o pastor Francisco chegou aqui, foi a primeira família. E eu confesso aos irmãos que a minha angústia não são com as pessoas assim mais hostis ao Evangelho, que nunca conheceram o Evangelho. A minha angústia principal é encontrar tanta gente familiarizada com o Evangelho que se tornou tão fria, tão insensível, tão nazarena, tão morna, tão incrédula, tão descrente, tão sem oração. O amor se tornou um rito. Brinha debaixo do braço, domingo à noite cumprir minha obrigação e ir para a igreja. Você leva o Evangelho num ambiente sedento. O pastor Francisco sabe disso do que eu estou falando. Você chega no Amazonas, aí você começa a pregar para pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Pessoas, fala mais, eu quero ouvir a sede, a língua fica sedenta por ouvir, eu quero ouvir, fala para mim de Jesus, eu quero conhecer. Mas Nazaré é difícil, porque sofre dessa arrogância pseudo-justificada e deixa de aproveitar o dia da visita do Senhor. Eu estou aqui para proclamar o ano aceitável do Senhor, mas eles não conseguiram receber esse ano aceitável do Senhor, o dia chamado hoje, porque estavam frios. Melhor seria para Nazaré nunca ter conhecido Jesus, nunca ter tido a consciência da história de Jesus. Porque quanto mais próximo você se acha, pelo fato de estar próximo, mais ignorante você vai ficando para a penetração singela do milagre do poder da vida. E aí eu concluo a minha palavra com a advertência de Jesus no Evangelho de Jesus segundo Mateus capítulo 11, do verso 21 ao verso 24, em que Jesus fala: ai de ti, Gerazim e Cafarnaum, que foram ambientes em que Jesus passou o ministério dele pregando. Jesus compara Tiro e Sidom com Gerazim e Cafarnaum. Tiro e Sidom eram terras assim, que seriam supostamente condenadas por nós, julgadas como: o lugar de vocês é o inferno. E Jesus diz para Cafarnaum e para Gerazim: ai de vocês, porque naquele dia Tiro e Sidom
terá mais misericórdia do que vocês. Porque vocês se tornaram insensíveis, impetrados, vocês se tornaram fechados ao Evangelho, vocês não conhecem mais, vocês não conseguem mais reconhecer a Cristo Jesus, vocês não conseguem se entregar ao mistério do primeiro amor, ao milagre, à entrega, à rendição, à confiança, o abandonar a si mesmo e provar o benefício que o Evangelho fornece. E eu concluo com a minha pergunta: o que está acontecendo com você? Que você não consegue mais presenciar esse dia da visita do Senhor. Você se perdeu? Onde você se perdeu? O que aconteceu com você? Nós somos essa Nazaré? Nós somos essa Nazaré que conheceu Jesus, mas que não se maravilha com Ele, que já não mais se encanta com Ele, porque nos tornamos frios e insensíveis. Síndrome de Nazaré. Deixa eu te falar, Jesus está falando com você. Jesus deseja te visitar nesta noite. Jesus deseja realizar uma obra na sua vida nessa noite. Mas a pergunta é: será que Jesus não vai fazer mais milagres em nosso meio porque nós estamos nos tornando os mais descrentes? Do que Jesus se admira hoje? Da sua incredulidade ou da sua fé? Nos coloquemos em pé, por favor.